Boa tarde, irmãos. Paz do Senhor. Estamos aqui de novo, Farol em Casa. Muitas saudades, né? Saudade dos irmãos, saudade do abraço, saudade da comunhão, saudade de estar adorando o Senhor coletivamente. Mas sabemos que, apesar de tudo isso, o Senhor está no controle de todas as coisas, como nós falamos semana passada. E hoje é culto, seria culto lá na igreja, nosso culto de oração, mas eu queria deixar uma palavra para os irmãos hoje também, que Deus tenha falado conosco a respeito de que nós estamos fazendo com esse tempo em nossa casa, durante esses dias. E que o Senhor, que é perfeito em tudo, irmãos, que Ele faz, Ele sabe por que teria que ser dessa maneira. E por que seria necessário estarmos parando um tempo. E a gente tem falado tanto sobre entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto. Ali a gente fala com o nosso Deus, isso aponta para estarmos num lugar de intimidade, o nosso lugar, porque o nosso quarto é aquele lugar, representa aquele lugar que a gente mostra para o Senhor nossos sentimentos, que a gente chora, que Ele conhece ali o nosso coração, o nosso tempo com Ele. Esse lugar não é lá na igreja, num templo físico. Esse lugar é da nossa casa, geralmente é aquele lugar que a gente fica, que a gente dorme. E é o lugar que, nesse tempo, é onde mais nós precisamos estar. Esse tempo que o Senhor está nos concedendo. Que seja um tempo precioso, que seja um tempo rico. E o Senhor tem falado comigo sobre como nós podemos elevar o nível na nossa família nesse tempo, aproveitando para elevar o nível da vida espiritual da nossa família nesse tempo. E Deus me deu um texto que eu queria compartilhar com você, está em Lucas 7, a partir do versículo 36, eu queria ler com você. Se puder abrir sua Bíblia ou ouvir o texto, diz assim a palavra do Senhor. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa, Simão, e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu meus pés. Até aqui. O que eu queria colocar está dentro desses versículos que nós lemos. Eu comecei a meditar nesse texto. Esse homem, um fariseu que conhecia a lei muito bem, convidou Jesus para ir à sua casa para uma refeição. E lá no tempo de Jesus, em Israel, a mesa era baixa e os convidados, as pessoas que comiam a mesa, elas praticamente se deitavam. Ela ficava numa posição inclinada, bem quase deitada ali para participar. E a Bíblia diz que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, ela pegou um vaso de alabastro com unguento e por detrás aos seus pés, ou seja, Jesus inclinado com os pés para trás, quase deitado, ela foi ali e ali ela chorando, regava com as lágrimas os pés de Jesus, enxugava com os próprios cabelos e beijava e ungia. Simão, fariseu, legalista, quando viu aquilo ali,
ele pensou, se ele de fato fosse profeta, saberia que era pecadora, não ia nem aceitar aquilo ali. Mas Jesus então, irmãos, que é lindo e maravilhoso, e disse para ele assim: eu entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Esta regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me beijou. Ela, entretanto, desde que eu entrei, não cessa de me beijar os pés, e você não me ungiu a cabeça com óleo e essa com bálsamo me ungiu. E eu fiquei pensando, irmãos, que nesse tempo, Jesus está aqui na nossa casa, e como a família está em casa, com frequência nós estamos à mesa, com frequência. Mas qual será a nossa atitude nesse tempo que nós estamos em casa? E Senhor Jesus tem um propósito para realizar em cada família nesse tempo, porque está o esposo com a esposa, estão os filhos com os pais, tem netos. No meu caso está aqui meu filho, minha nora, minha neta, minha filha, meu marido, estamos aqui. Mas o que nós temos feito com a presença do Senhor Jesus aqui? Será que a gente se acostumou, cada um de nós, família, você que está me ouvindo, se a gente se acostumou com a presença do Senhor Jesus a tal ponto que a gente acaba julgando mais as pessoas e as coisas do que, de fato, aproveitando a presença dEle para adorá-lo, para dar a Ele o que é dele? Porque aquela mulher derramou o vaso de alabastro, que é o que ela tinha, ela o beijou, ela o honrou. Mas e nós, nesse tempo, que temos oportunidade, por termos mais tempo, mas estamos aproveitando o nosso tempo para aumentar a presença do Senhor Jesus na nossa casa, para elevar o nível nas nossas conversas, naquilo que nós estamos assistindo, nas orações em conjunto, no estudo da palavra? Ou o que está sendo mais importante é o fato do comer, do beber, de alimentar a nossa carne, alimentar a nossa mente com aquilo que não é o Senhor? A palavra de Deus diz, eu queria ler também esse texto que está lá em Mateus 7, que diz assim, Mateus 7, 24, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então aqui fala do homem prudente, que edificou a sua casa. E casa aqui eu posso falar da minha casa espiritual, individual, e a minha casa, meu lar. Esse homem foi prudente. Ele edificou a casa dele sobre a rocha. Se eu tomo conceito da minha casa, minha vida individual com Deus, eu estou edificando a minha casa nesse templo sobre a rocha. Eu estou aproveitando esse tempo para edificar. Eu estou aproveitando esse tempo para edificar a minha casa, a minha família também sobre a rocha. O que eu estou fazendo, irmãos? Os tempos são sérios. É um tempo de convocação. O Espírito tem convocado a igreja, tem convocado mais do que nunca os prudentes, porque tem um prudente, tem um insensato. O insensato nem está fazendo nada, não mudou nada para ele a não ser ficar em casa e está preocupado com a parte financeira. Mas o homem prudente não, irmãos. O homem prudente sabe que está tudo ligado, que o soberano está no controle de tudo, ele está se movendo. Ele está procurando se mover em Deus. Então, como você tem se movido dentro da sua família nesse tempo? Você que é esposo, tem convocado a sua esposa para orar? Você que tem filho, tem convocado seus filhos para orar? Tem apresentado diante dele o clamor pela igreja, pelo Brasil? A Bíblia fala muito de família, tem vários exemplos de família.
E às vezes eu medito no que aconteceu lá em Gênesis capítulo 4, com os filhos de Adão e Eva, com Caim e Abel, 2 filhos, 2 homens. Abel, pastor de ovelha, Caim, lavrador. Caim ofereceu do fruto da terra ao Senhor. Abel ofereceu as primícias. E Abel agradou o Senhor se agradou dele, não se agradou de Caim. E diz a Bíblia que o Senhor falou com Caim, porque o semblante dele decaiu, ele ficou irado, ele ficou chateado, ele ficou amargurado. E o Senhor fala para ele: olha, Caim, o desejo do teu coração é contra você, cabe a você dominá-lo. Mas não adiantou, porque ele foi e armou e matou o seu irmão. Então ele trouxe uma coisa horrível para aquela família. Ele trouxe uma maldição para aquela família. E a gente vê isso acontecer em vários momentos da Bíblia. A gente vê Jacó também, não é? Com o seu irmão, Jacó com dificuldade com o seu irmão, enganou o seu pai, enganou tanto. A gente vê Sansão, que não obedeceu. Foram pessoas que não obedeceram aos seus pais e foram pessoas que eles não elevaram o nível a princípio na sua família. Mas a gente vê Raabe, que era prostituta, que quando teve um encontro ali em Jericó, com os espias que Josué mandou, e ela agiu com misericórdia, ela foi poupada, e ela se casou com Salmão, e ela entrou na genealogia de Jesus. Olha como ela elevou o nível, irmãos. A gente vê que nós podemos elevar o nível, como essa mulher aqui, que estava lá na casa de Simão, elevou. Ela elevou o nível ali. Como Cornélio, que era um homem justo, reto e temente. Deus deu uma visão a Pedro, Pedro foi lá, pregou, todos eles aceitaram Jesus e o Espírito desceu ali sobre eles. O nível foi elevado. Eu posso aproveitar esse tempo para elevar o nível dentro da minha casa e fazer da minha casa de fato uma igreja aqui. Fazer da minha casa de fato uma agência do reino de Deus. Fazer da minha casa de fato um lugar de paz, um lugar onde o Espírito de Deus habita e pode se manifestar em qualquer momento, em qualquer hora. Vamos aproveitar esse tempo para isso. Vamos entrar no secreto com o Senhor. Vamos derramar o nosso coração. Vamos orar. Vamos ler a palavra. Vamos ter comunhão no partir do pão na mesa. Mas nesse momento da comunhão, vamos também dar ao Senhor Jesus aquilo que é dele nas nossas conversas. Que o nome dele seja glorificado na nossa vida. Amém, amados? A paz do Senhor Jesus para você. Nós estamos orando pelo Brasil, nós estamos orando pela igreja do mundo, pela igreja brasileira, pelas famílias, por Israel. Nós estamos orando pelo nosso presidente Bolsonaro e Deus está no controle de tudo. É um tempo de insegurança, é um tempo de dúvida, é um tempo que traz pânico, mas nós confiamos no Senhor. Nosso coração está firme no Senhor. Porque se nós crermos, nós veremos a glória de Deus, porque Deus vai transformar isso em glória para o nome dele e alegria para o nosso coração. Creia nisso. Em nome do Senhor Jesus, Deus abençoe você, abençoe sua casa. Saudade de todos. Amo vocês. A paz do Senhor. Beijo. Essa casa é sua casa, nós deixamos.